sejam muito bem-vindos ao canal Direito com Elas. My name is Thaís Daraem and my lovely topic is Legal English. Quando estamos na faculdade de Direito, nós aprendemos em redação jurídica que é feio você repetir sempre a mesma palavra, que torna o seu texto cansativo, chato de ler e demonstra pouca habilidade ao escrever. Então, o que nós fazemos? Nós usamos um monte de sinônimos no mesmo texto, na mesma frase. Então, se eu estou escrevendo, falando sobre o juiz, na frase de baixo eu não vou repetir juiz, eu vou colocar magistrado, por exemplo, e logo depois eu vou colocar julgador. Ou se eu estou falando sobre o Ministério Público aqui, na próxima frase eu vou usar o parquet, essa é chique, né? E você certamente conhece muitos outros exemplos. Conta pra mim que eu tô curiosa para saber quais sinônimos no português jurídico você costuma usar ou você conhece. Acontece que esse recurso de redação muito usado aqui no Brasil pelos advogados não é usado em inglês e ele pode ser até perigoso. O termo elegant variation, que é o uso de sinônimos, foi cunhado no início do século XX por Henry Fowler e ele dizia que era elegante, sim, você variar as palavras e não repetir demais numa mesma frase ou no mesmo texto. Mais tarde, o papa da redação jurídica, que é Brian Garner, disse que esse elegant variation, na verdade, é um inelegant variation. Por quê? Porque ele confunde demais o leitor. Então, em uma de suas obras, o Garner's Dictionary of Legal Usage, o Garner traz alguns exemplos de como esse elegant variation confunde o leitor. Uma das frases que ele aponta é: Lawyers generally have a bad reputation. Today, the American public holds a grudge against the 500,000 counselors who handle its legal affairs. Então, tá falando lawyers em cima, né, que os lawyers, os advogados, geralmente têm uma má reputação. Não gostei dessa frase, mas tudo bem. E que hoje o público americano guarda rancor, holds a grudge, guarda rancor dos 500,000, do meio milhão de counselors. Counselors não é a mesma coisa que lawyers? Não é sinônimo? Será que estão falando da mesma profissão aqui? Confunde bastante. E um outro exemplo que Garner traz é o uso de autopsy e postmortem. São a mesma coisa. Para que usar esses dois sinônimos? Vai confundir o seu leitor. E é por causa dessa confusão, dessa ambiguidade, que Garner justamente chama o elegant variation de inelegant variation e diz não deve ser usado na redação jurídica. Uma das máximas da interpretação da redação jurídica é: if different words are used, different meanings must have been intended. Então, se você usou palavras diferentes, certamente você teve a intenção de atribuir significados diferentes para elas. E é por isso que existe a tal da presumption of consistent usage na redação jurídica, que é usar a mesma palavra, a mesma frase, quando ela tem o mesmo significado. So, use one word or phrase to denote an idea throughout the text without variation, because to vary the wording is presumably to vary the meaning. Como diz Garner, e é por isso que a variação, que o uso de sinônimos é perigoso. Courts presume that different words have different meanings. O juiz vai presumir que se duas palavras diferentes foram usadas, elas têm significados diferentes. Então, se você, por exemplo, usa agreement e depois fala do contract, será que você está falando da mesma coisa? O juiz provavelmente ou certamente entenderá que não, que são dois instrumentos diferentes. Para nós, no Brasil, a repetição pode ser um sinal de pouco conhecimento, pouca cultura, pouca erudição, mas no inglês jurídico, não. Como diz Garner, para terminar, repetition may seem dull, but it is both desirable and essential in legal drafting. Então, na redação jurídica, a repetição pode parecer sem graça, mas ela não é apenas desejável, como também essencial. Então, da próxima vez que você estiver escrevendo em inglês para o seu cliente, para quem quer que seja, não tenha medo de repetir. Vai com fé, com a certeza de que você está fazendo bonito e está bem acompanhado pelo Brian Garner. That's it for today. I hope you enjoyed this video. Share it with the people you know who can use this content, and I'll see you next time. Bye bye.